As tarefas envolvidas para examinar os dados podem parecer comuns, mas são uma parte muito importante de qualquer análise multivariada, MVA, Multivariate Data Analysis. A análise multivariada diz respeito ao uso de diversas variáveis nas mesmas análises, portanto, relações devidas à presença de variáveis em conjunto são contempladas, chamadas interações. Por exemplo, para se definir o comportamento de vendas de um produto, ou seja, a venda média mensal, pode-se tentar estimar usando apenas um volume de dias ao longo dos meses do ano, o que consiste numa análise de uma variável. Porém, ao se considerar o movimento médio de clientes ou até associá-lo com a venda de produtos relacionados com outras variáveis, tem-se uma análise multivariada. As técnicas multivariadas possuem um poder analítico nas mãos do pesquisador, porém colocam maior responsabilidade sobre ele, para garantir que as estruturas estatística e teórica nas quais se baseiam também estejam sustentadas. A utilização de técnicas multivariadas representa uma responsabilidade adicional ao pesquisador para entender, avaliar e interpretar resultados que, muitas vezes, são complexos. Essa complexidade requer uma compreensão direta das características mais básicas dos dados subjacentes e de suas relações. Assim, trata-se de uma tentativa de análise de dados multidimensional, e como tal, ela enfrenta a dificuldade das representações gráficas bidimensionais. Uma série de diagramas foi desenvolvida para esse fim, como diagramas de rede, gráficos de componentes principais, entre outros, que são ferramentas que procuram sintetizar informações de muitas dimensões em uma representação bidimensional. A agência We Are Social realizou um estudo no qual apontou que cerca de 4,2 bilhões de pessoas estão conectadas à internet, ou seja, 6 em cada 10 pessoas acessam a rede por meio de algum dispositivo. Esse mesmo estudo mostrou que metade da população mundial acessa as redes sociais, e as redes são uma das responsáveis pelo aumento crescente do número de dados. Somente no Brasil, em janeiro de 2021, havia 150 milhões de usuários nas redes sociais, um aumento de 10 milhões entre 2020 e 2021. O número de mídias sociais no Brasil era equivalente a 70,3% da população total em janeiro de 2021, o IAR Social, 2021. Justamente por causa desse número grande de pessoas nas redes sociais, as empresas também estão presentes, pois todos querem aproveitar esse público potencial, e é nesse ponto que entra a análise de dados. Por meio dela, as marcas compreendem o comportamento, as necessidades e os gostos de seu público, e com esses dados em mãos, é possível utilizar estratégias mais eficazes para atender ao seu público, conquistar novos e monitorar as suas opiniões sobre seus produtos e serviços. Uma boa opção conquistada pela análise exploratória são as campanhas de marketing. Por meio delas, é possível chamar a atenção de um potencial cliente e fidelizar os que já têm para o consumo de seus produtos e serviços. Esse tipo de campanha, na maioria das vezes, é realizado por meio de anúncios na internet ou enviado por e-mail. Porém, para que a campanha seja feita com eficiência, a empresa deve possuir uma base de dados com informações a respeito do público, como gênero, idade. Após ser realizada uma análise eficiente dessa base de dados, deve ser criada uma campanha que possa atingir públicos específicos, para que se tornem possíveis clientes. Atualmente, ainda existem empresas que não analisam os dados que estão disponíveis em suas redes sociais. O impacto disso é um total desperdício de tempo e dinheiro, já que a maioria das redes sociais possui um Analytics básico em seu perfil ou na página. No Instagram, por exemplo, você consegue acompanhar as suas métricas, como impressões, alcance, número de seguidores, visualizações do perfil e cliques no perfil, bem como conferir as publicações mais populares do período analisado. Quando falamos em redes sociais, a análise dos dados é útil para que a empresa o compreenda e prepare a sua estratégia. Podemos classificar o conjunto de dados em relação à fonte, à estrutura e à granulosidade. Diante disso, vamos começar pela fonte, que é a primeira classificação importante, uma vez que é onde obtemos os dados. Nos dias de hoje, a obtenção de dados está cada vez mais cobiçada, a ponto de se tornar um objeto de comercialização.
Outra classificação importante se dá em relação à estrutura de um dado. O que sabemos é que um dado é tudo que pode gerar informação, ou seja, é a matéria-prima, e ele pode ser subdividido em dados não estruturados, dados semi-estruturados e dados estruturados. Os dados não estruturados são os dados que obtemos sem classificação e de uma maneira informal. Eles são obtidos por meio dos posts em redes sociais, imagens, vídeos, e-mails, etc. Hoje, esses tipos de dados são os mais volumosos, porém necessitam de um maior nível estratégico e operacional para que possam ser utilizados de modo útil por uma empresa. Os dados semi-estruturados também não possuem uma organização esquemática, porém já são classificados de algum modo. Nesse caso, os dados estão separados, porém não há um esquema formal, assim, não é possível trabalhar com eles. Podemos citar como exemplo o back-end de uma página de texto da internet. Essa página possui um código, de acordo com a linguagem que foi feita, em que é possível identificar a sua classe, porém como fazer uma análise se não existe algo que permita uma quantificação. Quando os dados possuem uma classificação e uma lógica formal, eles são chamados de dados estruturados, como os dados que estão em um banco de dados e possuem linhas e colunas. Esse tipo de dado é aquele utilizado pelos cientistas de dados e pelos estatísticos para a geração de modelos e algoritmos. Um ponto extremamente importante em trabalhos que envolvem o uso de dados é a granularidade, que diz respeito à fragmentação de informações. Ou seja, quanto mais granulada elas forem, mais detalhes elas trarão. Granular uma informação significa fragmentá-la para se descobrir pontos passíveis de melhora. Por exemplo, para pedir um endereço completo, você pode utilizar apenas um campo, no entanto, se pedir CEP, estado, cidade, bairro, rua, número, casa e apartamento, 8 dados serão necessários, ou seja, a informação será muito mais granulada e, consequentemente, trará mais detalhes. Granular um dado melhora muito a capacidade de análise, por isso, é um alto componente estratégico. Porém, quanto mais granulado o dado, maior o custo e a complexidade da operação. Por essa razão, é preciso pensar em quão necessária é a quantidade de granularidade para as análises. Dois conceitos importantes, que são os dados agregados e desagregados, têm relação com a granularidade. Os dados agregados são aqueles que continuam iguais ao momento em que foram coletados, ou seja, não tiveram nenhum tratamento, não passaram por nenhum processo. Esse tipo de dado é o mais granulado possível. Os dados agregados são estruturados e agrupados de alguma maneira, são os dados tratados estatisticamente, percentagens, proporções, etc., e adquiridos por meio da combinação de dados individuais. Esse tipo de dado busca uma análise segmentada, porém perde granularidade. As duas principais ferramentas de análise de dados que estamos estudando neste curso são a linguagem Python e o R. Em primeiro momento, devemos abordar as formas básicas de dados que são representados por variáveis nativas. Essas variáveis correspondem às formas elementares sobre as quais os dados mais complexos são construídos. Variáveis mais simples são as que descrevem números inteiros, números em ponto flutuante e sequências de caracteres, texto. Na linguagem Python, números inteiros e de ponto flutuante possuem promoção implícita, ou seja, operações com números inteiros que resultam valores decimais são automaticamente convertidas. Assim, para uma operação de divisão, por exemplo, os resultados são potencialmente de ponto flutuante. Para uma divisão que resulte apenas valores inteiros, deve-se usar a operação de divisão inteira, e para o resto, o operador associado. Essas operações aritméticas se aplicam sobre vetores de números de dimensões iguais. Ou seja, realizam a mesma operação sobre dois vetores aplicados sobre cada elemento de cada um deles e produzindo um vetor com as respostas. Para as variáveis de texto, chamadas de strings, algumas operações são definidas. Elas são declaradas usando-se aspas simples ou aspas duplas. S igual a textos igual a texto. Na linguagem Python, operações de soma e multiplicação representam concatenação e concatenação com repetição, ou seja, produzem uma string aumentada dos caracteres do outro argumento.
Os dados também podem ser classificados em primário, secundário e terciário. Os dados primários são aqueles obtidos da própria empresa ou da própria pesquisa. Alguns exemplos desse tipo são aqueles que são adquiridos no CRM, nas redes sociais ou no site da própria empresa, ou seja, todos os dados que são de domínio próprio da empresa. Os dados secundários já são os dados que não são próprios e são obtidos por meio de outra fonte externa, porém não são públicos, logo, não podem ser acessados por outra empresa, uma vez que é comum que as empresas troquem dados entre si para interesses mútuos, desde que não sejam concorrentes e estejam em setores complementares. Por fim, os dados terciários são externos e públicos, e nesse tipo de dado, por exemplo, qualquer empresa pode obter acento circunflexo de forma gratuita ou paga.